Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o psicólogo Elcio Pini e esse aqui é meu canal. Toda semana a gente conversa um pouquinho sobre psicologia por aqui. E essa semana eu vou falar sobre coragem e covardia. E pensando nesse tema, eu me lembrei de um acidente que aconteceu em março de 2015, já quase 10 anos atrás. Um acidente aéreo que se tornou manchete no mundo inteiro e que, se você tem aí perto de 30 anos pelo menos, e era ligado nas notícias aí há 10 anos atrás, você deve se lembrar. Um copiloto alemão destruiu propositalmente, segundo as investigações, uma aeronave nas montanhas, nos Alpes suíços, nos Alpes franceses, na verdade, levando junto com a vida dele mais 149. E na época, no meu trabalho, trabalhava ainda com bastante gente, algumas pessoas pediram a minha opinião profissional, visto que a imprensa declarou que o copiloto tinha transtornos mentais, tomava ou ao menos deveria estar tomando medicações controladas. E aí as pessoas perguntavam para mim: Elcio, como alguém tem coragem de fazer uma coisa dessa? Bom, primeiro, a gente tem que explicar que essa atitude desse copiloto, levando em consideração apenas as informações que foram passadas para a gente à época, não é nem de longe perto de ser chamada de coragem. Na verdade, é o antônimo, né? É uma das melhores formas de definir isso é covardia, medo. Mas antes de mais nada, é preciso a gente lembrar que, se realmente ele tinha depressão ou algum outros sintomas de outros transtornos que não foram identificados, talvez também a própria companhia aérea tenha a sua parcela de culpa, porque é muito difícil fazer essa verificação se um funcionário está tomando a medicação correta e também se está passando pelas avaliações psicológicas que deveriam ser feitas frequentemente para saber como é que está a vida do funcionário e assim por diante, né? Porque é muito fácil a gente só julgar quem comete o erro. A gente adora julgamentos, mesmo sem saber o que se passa dentro daquela pessoa, no interior, como ela está emocionalmente. E se ela já está em depressão, que todo mundo sabe que é uma doença muito grave, que pode levar à morte, não tem ajuda, não tem acompanhamento e ninguém procura saber como que aquela pessoa está colocando ele e sempre outras pessoas em risco. Mas voltando aqui à questão da coragem, quando ele deu cabo da sua própria vida, ele desistiu. Ele podia estar cansado de tentar, cansado de se medicar ou tantas outras coisas que acometem as pessoas com depressão e outros transtornos mentais. Mas, justamente para essas pessoas que existem os tratamentos. E precisa haver luta, precisa haver valentia, a coragem para seguir, mesmo com tantos obstáculos pela frente. Tirar a própria vida não é sinal de valentia, não é alguém que tem coragem de fazer algo que seria impensado para a maioria das pessoas. É sinal de fraqueza. E não é uma fraqueza que a gente vai chamar de fraqueza totalmente pejorativa, é uma fraqueza que leva a gente a pensar em desistência, em medo, em cansaço. Assim como tirar a vida de outra pessoa também não é sinal de coragem, né? Quantos crimes a gente vê por aí na televisão, nesses programas horríveis que passam todo dia, e aí as pessoas falam: nossa, ele teve coragem de atirar queima-roupa na pobre pessoa que estava ali. Não. Um latrocínio, um crime comum, alguém que manda matar uma pessoa, não é coragem. Isso é covardia. É medo de assumir os próprios erros, é medo de assumir as consequências pelo seu ato. Então a gente precisa tentar definir um pouco melhor essas palavras, né? Uma pessoa que comete tais atitudes é um fracasso como ser humano, jamais pode ser vista como corajosa. Assim como não é valente alguém que, por suas crenças idiotas, vai contra a lei, vai contra a ciência, vai contra tudo aquilo que é comprovado apenas para provar o seu ponto de vista, por achar que lá na época da Covid não era necessário isolamento ou não era necessário usar uma máscara, e aí colocava em risco a sua própria vida e a vida dos outros.
Essa pessoa é corajosa? Não, ela é fraca. Ela não quer olhar, não quer aceitar, não quer ouvir. Ela quer fincar um ponto de vista baseado em nada e falar que está certa. Quer mostrar que é corajosa, que é melhor que os outros. Não, é uma pessoa fraca e fracassada. Enfim, não é valente aquele que é o fortão, que fica ameaçando as crianças na escola, não é valente aquele que faz bullying. Esse é um bundão. Quando for colocado de frente com outras pessoas maiores ou mais fortes, vai se esconder na barra da saia da mãe ou de outras pessoas. Enfim, a coragem não está em atitudes que podem prejudicar alguém. A valentia não serve quando só se pensa na força e o único covarde é aquele que desiste de lutar, sem ao menos pedir ajuda. Por isso é tão importante ficar de olho nas pessoas que a gente ama, nas pessoas que a gente gosta, observar, ficar atento aos sinais. Uma pessoa querida pode estar pedindo ajuda em silêncio. Um dos maiores sinais de fraqueza, e talvez o mais perigoso, é a necessidade de sempre parecer forte. Ninguém vai ser forte o tempo todo. E sempre que for preciso, procure ajuda. Tá bem, pessoal? Muito obrigado por passarem mais esses minutinhos aqui comigo. Espero que tenham gostado, que compartilhem e que tenham coragem de verdade. E se sentirem fracos, é hora de procurar ajuda. Espero vocês semana que vem. Grande abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.